O grande relógio da dívida brilha na esquina da 7ª Avenida com a Rua 42 como um farol que nunca para. 36 trilhões de dólares brilham em vermelho e cada segundo que passa acrescenta um valor que excede o preço médio de um carro familiar. A chuva noturna de Nova York inverniza o asfalto e, à medida que os táxis passam, os dígitos sobem impiedosamente, como o fluxo de um rio que nunca encontra uma represa. Em frente a essa cachoeira luminosa, um grupo de turistas ergue seus celulares para imortalizar o número como se fosse o horizonte, sem saber que esses números exigem uma hipoteca patriótica de mais de 200 mil dólares por casa. A cena parece apenas mais um espetáculo urbano, mas sua corrente oculta é o sinal de abertura de uma história que une geografia, memória e futuro em um único enredo. Na capital federal, a madrugada passa em silêncio sob os pórticos neoclássicos do Departamento do Tesouro. Lá, um funcionário de plantão analisa os relatórios do leilão que chegarão à imprensa quando o sol nascer sobre o Potomac. As folhas mostram uma cobertura decrescente, 2 vezes e 3 vezes a oferta da última emissão de notas semestrais. Há apenas 4 anos, a demanda excedia o triplo do volume. Os dados, frios e aparentemente técnicos, são na verdade um instantâneo moral. Revelam que o apetite global pelo papel do tio Sam está se erodindo dia a dia, impulsionado por uma mistura de rendimentos crescentes e dúvidas geopolíticas que poucos imaginariam uma década atrás. A origem desse privilégio insondável nasceu nas montanhas de New Hampshire, em julho de 1944. Bretton Woods foi o berço financeiro da ordem do pós-guerra. $1 como âncora, reservas globais definidas pela autoridade americana e a promessa de que a moeda verde seria tão boa quanto o ouro para qualquer banco central. Por 70 anos, essa arquitetura permitiu a Washington financiar guerras, inaugurar rodovias interestaduais, promover o programa Apollo e, acima de tudo, distribuir uma riqueza que definiu a segunda metade do século. Mas toda hegemonia tem seu calcanhar de Aquiles. O primeiro golpe sério nessa fé cega veio em 2008, quando a falência do Lehman Brothers abalou os alicerces do sistema. O Congresso aprovou 700 bilhões de dólares em resgates, um valor que parecia impensável mesmo após os superlativos desgastados da era do crédito ilimitado. Os mercados respiraram aliviados, mas o déficit federal, que já havia passado de mero hóspede a anfitrião permanente desde o início da década de 1980, tornou-se o dono da casa. Uma década depois, o mundo, cansado da segurança da abundância, sofreu um choque ainda mais profundo. A pandemia paralisou aeroportos, esvaziou avenidas e forçou o Estado a assumir o papel de credor, empreendedor e benfeitor simultaneamente. 6 trilhões de dólares fluíram em tempo recorde para residências, hospitais e empresas. O alívio foi tangível e falências em massa foram evitadas, mas o preço foi escancarar a porta para um nível de dívida que ultrapassou a barreira psicológica de 100% do PIB pela primeira vez desde 1945. Enquanto isso, o Federal Reserve, Fed, manteve as taxas de juros em torno de zero. Esse preço do dinheiro alimentou a ilusão de que tudo seria pago amanhã, como um buffet de crédito sem fim, no qual a única incógnita era a velocidade da impressora. O Tesouro decidiu então encurtar os prazos e financiar a maior parte da expansão com títulos de 1, 3 e 6 meses. A estratégia seguiu um cálculo aparentemente racional. Em um mundo com juros zero, o refinanciamento de curto prazo era como andar em uma esteira rolante que nunca pararia. Ninguém previu que o mesmo mecanismo se transformaria em uma parede de vencimentos se aproximando de 10 trilhões entre 2025 e 2028. Quando o Fed iniciou sua mudança restritiva, o custo de rolar esse passivo disparou tão rapidamente que o serviço anual da dívida subiu de 300 bilhões de dólares para quase 1 trilhão de dólares. A propósito, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever. Aqui está um termo cunhado pelo historiador Niall Ferguson, que poucas pessoas conhecem fora das salas de aula universitárias. A lei dos juros, enunciada com seu sobrenome, determina que a hegemonia se rompe no dia em que um império gasta mais em cupons do que em batalhões. Esse momento já está inscrito no orçamento fiscal de 2025. 952 bilhões de dólares em pagamentos de juros excederão os 936 bilhões de dólares alocados ao Pentágono. Esse valor não é apenas um marco contábil, mas um choque psicológico que questiona uma hierarquia de prioridades arraigada desde a Guerra Fria.
Quase ninguém se lembra de que a inviolabilidade do Tesouro sofreu um revés em 1979. Uma greve de funcionários públicos, combinada com um erro de computador, atrasou o pagamento de 122 milhões aos detentores de letras e notas promissórias. Esse atraso foi tecnicamente um mini calote. Os jornais esqueceram em poucas semanas, mas o mercado penalizou o Tesouro com 60 pontos base adicionais que custaram bilhões ao longo de 2 décadas. Isso provou que mesmo a máquina mais bem lubrificada pode falhar se o mecanismo humano for subestimado. Enquanto isso, o tabuleiro de xadrez global começa a se ajustar ao novo ritmo. Pequim, que há apenas uma década acumulou o maior arsenal de dívida americana, liquidou quase 350 bilhões desde 2021. O Japão, antes um comprador implacável, está vendendo para financiar pensões e sustentar o iene. Londres está reduzindo posições porque precisa de libras para um sistema de saúde sobrecarregado e um déficit que cresceu à sombra do Brexit. O resultado se reflete nos leilões. O que antes era concedido em ritmo lento agora está sendo vendido com dificuldade, com preços de oferta para cobrir abaixo de 2,5, e emissões de títulos a cada 4 semanas registram números próximos a 2. Esse detalhe, discreto para o público em geral, é, na verdade, um sinal de alarme indicando que grandes fundos não estão mais competindo com o fervor de outrora. A fuga não é apenas financeira, mas também narrativa. Em Tóquio, um operador noturno relembra como, em 2014, as ordens de compra do Tesouro em seu terminal apresentaram a primeira onda de títulos favoritos. Agora, no mesmo monitor, títulos australianos e dívida soberana coreana aparecem, menos líquidos, mas mais politicamente neutros. Ao mesmo tempo, em Ohio, uma professora aposentada observa seu fundo de índice de títulos federais perder valor em sintonia com o aumento das taxas. Cada centésimo adicional corrói seu cheque mensal com a precisão de um conta-gotas. E nas montanhas de Idaho, um engenheiro avança pelos túneis abandonados de uma mina de tungstênio, convencido de que reativar esse veio significará uma tábua de salvação para a autonomia industrial de que Washington precisa na nova Guerra Fria tecnológica. O efeito dominó também é sentido no supermercado. A desvalorização do dólar aumenta o preço dos fertilizantes importados do Marrocos, multiplica o preço dos chips fabricados em Taiwan e eleva a conta de energia na costa leste com a chegada do petróleo leve saudita. Consumidores que comemoraram os cheques de estímulo há apenas 4 anos descobrem que a cesta básica de produtos está subindo mais rápido do que seus salários, enquanto o debate político é preenchido com acusações cruzadas, sem reconhecer a raiz comum do problema: o custo do dinheiro que respira sob cada transação. Para o cidadão que busca bússolas simples, 3 indicadores bastam. Se as taxas de juros ultrapassarem 20% da receita tributária, surgirá a tentação de escolher entre pagar cupons ou financiar programas sociais. Se a cobertura média dos leilões cair abaixo de 2, a porta se abrirá para prêmios vazios que forçariam o Tesouro a oferecer prêmios mais altos. E se o spread entre os títulos corporativos de grau A e os títulos do Tesouro ultrapassar 250 pontos base, a confiança na solvência do Estado será objetivamente prejudicada. 2 desses semáforos já estão piscando, e o terceiro se aproxima com a cadência de um tambor nas sombras. No entanto, a história não escreve destinos fechados. 3 caminhos surgem como linhas de fuga rumo a 2030. O primeiro pressupõe um ajuste severo, uma cicatriz fiscal que corta isenções, modifica o cálculo da Previdência Social e congela orçamentos por 5 anos. O resultado seria inflação contida, dólar fortalecido e crescimento anêmico, como ocorreu com a terapia de choque canadense da década de 1990. O segundo aceita a necessidade de um imposto silencioso. O Federal Reserve monetizaria parte do passivo e permitiria uma inflação sustentada em torno de 5%. Os salários subiriam menos que os preços, de modo que a dívida, expressa em dólares constantes, perderia peso. Os exportadores ganhariam e os aposentados perderiam, mas a maquinaria produtiva encontraria trégua. O terceiro imagina uma mudança de paradigma. Um dólar que cede parte de sua hegemonia para um yuan digital lastreado em reservas metálicas, um euro de banco central baseado em contratos inteligentes e uma cesta tokenizada que inclui ouro, direitos de carbono e energia armazenada. Seria uma versão do século XXI de Bretton Woods, um mosaico policêntrico onde nenhum jogador monopoliza a confiança. A propósito, se você gostou do vídeo, inscreva-se no The Global Prism. É impossível prever qual dessas trajetórias se concretizará,
Mas o sinal de alerta mais poderoso está na curva de juros. Cada vez que a curva de juros de 10 anos se inverteu por mais de 6 meses, uma recessão foi desencadeada nos 24 meses seguintes. Essa inversão já dura mais de um ano inteiro. Ao mesmo tempo, o saldo líquido das compras de títulos do Tesouro pelos bancos centrais está negativo há 6 trimestres, algo sem precedentes desde os anos imediatamente posteriores à Segunda Guerra Mundial. E a relação juros-PIB está disparando com uma verticalidade que lembra o gráfico das emissões de dióxido de carbono antes da Revolução do Xisto. A memória oferece lições. Roma caiu em parte porque financiou mercenários que superavam em número suas legiões de cidadãos. A Espanha perdeu a primazia quando Filipe II hipotecou seu ouro americano para financiar guerras em Flandres sem uma base fiscal sólida. O Reino Unido abriu mão da libra esterlina após o Canal de Suez, provando que seu talão de cheques não poderia sustentar um império global. Mas as crises também têm sido um terreno fértil para a reinvenção. A falência colonial francesa de 1788 deu origem à Declaração dos Direitos do Homem. A quebra de 29 forjou o New Deal e as grandes barragens do Vale do Tennessee. A Europa, devastada em 1945, batizou a Comunidade do Carvão e do Aço com o impulso do Plano Marshall. Atualmente, a Lei de Redução da Inflação destina 400 bilhões de dólares para indústrias limpas e chips avançados. A Lei Chips injeta 52 bilhões de dólares para a construção de fábricas de semicondutores no Arizona e Ohio. A estratégia de minerais críticos busca revitalizar as minas de lítio, níquel e grafite, de Nevada a Carolina do Norte. A disciplina fiscal pode se tornar o catalisador para a manufatura doméstica que equilibre o pêndulo da dependência externa. E nesse horizonte, um modelo esquecido chamado Yankee Bonds, emissões denominadas em dólares que multinacionais europeias e asiáticas lançaram na década de 1970 para aproveitar a profundidade do mercado americano, está ganhando relevância. Ironicamente, a reemissão deste instrumento poderia permitir que o capital estrangeiro participasse da recapitalização da potência que antes servia como seu banco. Resta um último elemento, intangível, mas decisivo: a confiança social. O cidadão que vê o balcão da Times Square pode não calcular índices ou spreads, mas entende o preço da gasolina e o aumento dos aluguéis. Se perceber que o peso da dívida recai sobre ele sem nenhum crescimento correspondente, seu voto se voltará para soluções que prometem uma ruptura. Essa dinâmica já alimentou reviravoltas eleitorais nas principais democracias desde 2016. O risco não é apenas financeiro, mas institucional. Um país que gasta mais com juros do que com defesa pode ver a legitimidade de suas elites questionada tão rapidamente quanto os investidores questionam a solvência de seus títulos. O relógio da dívida acumulou 112 milhões de dólares em juros desde o início deste vídeo, o suficiente para financiar a construção de um corredor ferroviário de alta velocidade entre duas capitais de médio porte. Em 40 minutos, ele terá somado o valor de um hospital regional totalmente equipado. Feche os olhos e lembre-se de onde os cidadãos americanos estariam em 2015, quando a dívida era metade disso. Imagine onde eles estarão morando quando ela dobrar novamente, se nada mudar. Cada segundo nos pertence como uma decisão possível. Se esta jornada analítica lhe deu uma nova perspectiva sobre a dívida americana, inscreva-se e deixe sua opinião nos comentários.